Pode? Boa tarde para todos que estão me ouvindo. Gostaria de, nessa tarde, deixar uma palavra do Senhor aqui para a vida de vocês, que se encontra em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. E Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nessa tarde eu poderia aqui te dar uma mensagem sobre para massagear seu ego. Eu poderia te dar uma mensagem: Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Não. Mas o Senhor quer nessa tarde falar contigo sobre salvação de alma. Então nós podemos ver nesse capítulo aqui o encontro de Zaqueu com Jesus. Então, até nesse momento, Zaqueu, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que precisava de Jesus, ele reconheceu que tinha que arrepender, e ele se arrependeu. Porque ele falou assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, vou dar quadruplicado, vou dar 4 vezes a mais do que se eu roubei, né? Então aqui, Zaqueu, quando ele foi ao encontro de Jesus, até antes dele ter um encontro com Jesus, ele não sabia o que era arrependimento, ele não sabia o que era salvação, mas quando ele chegou diante de Jesus, ele viu que ele precisava de arrepender. Aí Jesus se alegrou de Mateus e disse: Hoje veio a salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quantas pessoas hoje estão perdidas no erro, perdidas nos vícios, perdidas no pecado, precisando de salvação, precisando de vida eterna, precisando de transformação de vida, precisando de ter uma vida de abundância, uma vida de alegria na presença do Senhor. E está vivendo o mundo, vivendo os vícios. Hoje se comemora o Dia das Bruxas, Halloween, essas coisas, mas não existe essas coisas dentro da palavra de Deus. Mas existe Jesus Cristo, um que pode salvar e libertar essa humanidade. Nós sabemos o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. É a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está às portas. Um dia desse atrás aí, eu acordei com a voz falando no meu coração. Essa voz falou no meu coração: Jesus está voltando. É o recado de Deus para a tua vida. Falou uma voz ao meu coração: Jesus está voltando. É o recado de Deus para a tua vida. Eu ouvi direitinho, como se fosse a voz de um homem que estivesse falando comigo. Então Jesus está voltando. Coloca a sua casa em ordem. Vamos colocar a minha vida, a nossa vida em ordem. Não somente para você, mas também para mim. Vamos colocar a nossa vida, a nossa casa em ordem. Jesus está voltando. E não vai demorar. E morreu, não há mais oportunidade. Quando dessa sepultura, quando vai para o caixão, não tem mais oportunidade. A oportunidade é em vida. É agora, enquanto nós estamos vivos e com fôlego de vida. Então, que você possa pensar nesta tarde, aceita Cristo como Salvador. Ele tem tudo que é o melhor para te dar. Não vou dizer que você não vai passar luta, não vou dizer que você não vai passar dificuldade, passamos, mas passamos com Cristo. E quantos estão vivendo lá fora?
passa luta, dificuldade, mas sem Cristo. E com Cristo tudo é mais fácil. Então, que Deus abençoe você e que você, a partir de hoje, possa pensar. Coloca a sua cabeça no travesseiro e pensa a sua salvação. Que um dia nós vamos deparar com o Senhor. E que nós vamos ouvir do Senhor. Que nós vamos ouvir? Se nós aceitamos Ele como Salvador aqui, iremos para o céu. Mas se nós não entendemos, infelizmente não iremos. A palavra de Deus que diz. Então fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um.